E a sua família sempre está presente com ele. Que Deus continue nos abençoando. Não é que está com a direção nesse momento. Amém. Obrigado, irmão. Meus irmãos, paz do Senhor. Pessoal do fundo aí, me ouve bem sem o microfone? Pessoal do fundo ouve bem? Ouve? Então, eu vou dispensar o microfone, mas eu convido os irmãos a abrirem a revista. Aqueles que têm revista, por favor, abra a sua revista. Aqueles que não têm revista, abra a sua Bíblia. E aqueles que não têm revista e não têm Bíblia, se for visitante, procure comprar uma Bíblia que não vai ser um investimento perdido. Se for cristão, não trouxe Bíblia, dá tempo de correr em casa e buscar. Certo? Eu tô com medo do Jomilson, que o Jomilson apareceu com um caderno ali. Eu falei assim, bem, ele vai fazer anotação. Eu tô com medo dessas anotações de Jomilson. Meu Deus! Entendeu? Vamos lá. Atos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Para uma forma bem mais ordenada, podem ficar sentados, não tem problema, já está todo mundo acomodado. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Diz assim: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tempo tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Eu sei que hoje é um dia especial, é o Dia dos Pais, e eu fico feliz, primeiro, por poder estar aqui nesta congregação, servindo vocês. É uma alegria para mim. E aconteceu de que eu estava marcado para ir para uma outra congregação e resolveram desmarcar. E de brincadeira, Jomilson nem sabe disso, mas era brincadeira. Eu falei assim: Jomilson, tem professor para domingo? E aí, foi um exemplo assim, meio-dia. Jomilson, tem professor para domingo? Meio-dia e 1. É contigo. Aí eu falei assim, bem, ele viu a escala de professores, era ele. Ele falou assim, vai lá. Mas é um prazer servir a essa congregação. Sempre que eu venho aqui eu sou muito bem tratado. E hoje quero deixar aqui o feliz Dia dos Pais para aqueles que já são pais.
É uma alegria para o meu coração ter meu pai hoje assistindo a uma aula. Eu conheço muita gente que ficaria com medo, né, de poder ministrar tendo o pai como aluno, mas meu pai é um exemplo para mim, é onde eu me inspiro, e poder tê-lo como aluno é uma honra muito grande para mim. Feliz Dia dos Pais a todos, e aqueles que ainda não são papais, feliz Dia dos Pais também. Uma hora você recebe essa bênção. Nossa lição hoje tem por objetivo falar sobre a dificuldade que Paulo encontra para pregar o evangelho em algumas localidades. Nós estamos estudando e vendo que Paulo, ele sai de Jerusalém e vai para os gentios. Eu não sei se vocês estavam na aula e se o professor teve o cuidado de explicar que dentro do termo bíblico há uma palavra que define, são duas palavras, e cada palavra define um grupo específico de pessoas. A primeira palavra é judeus. Quando dentro do texto bíblico, e principalmente no Novo Testamento, usa-se a palavra judeu, ela está se referindo àquele povo que é descendente de Abraão, descendente direto de Abraão, e que reivindicam sobre eles a promessa de que todas as bênçãos prometidas por Deus a Abraão seria dessa geração, dessa turma que é descendente de Abraão. A outra palavra é gentil. E não é o gentil que nós conhecemos de gentil, educado. Esse gentil de educado é com final letra L. O gentil aqui é com O, que é um grupo de pessoas que não são descendentes de Abraão, não são descendentes diretos de Abraão, por isso não teriam direito a essas bênçãos que Deus prometeu a Abraão. E o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, entende que não há essa separação, que pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, todos agora são alcançados pelas promessas que Deus fez a Abraão. Então, ele agora sai de Jerusalém e vai pregar a palavra para os gentios, ou seja, todo aquele povo que não faz parte da herança de Abraão. Nós devemos agradecer a Deus por essa atitude de Paulo, porque nós não somos descendentes de Abraão. Talvez um ou outro irmão aqui com uma origem judaica ou uma origem árabe possa se levantar, mas fica difícil da gente mapear isso. A regra geral, o Brasil é uma nação que não tem vínculo nenhum com os povos do Oriente Médio. E nós fazemos parte da igreja porque um dia Paulo saiu de dentro de Jerusalém e começou a pregar o evangelho para as nações que não faziam parte da promessa. E agora Paulo, de tanto viajar, ele se encontra em Corinto. Corinto é uma cidade que fica na Grécia. Hoje, Corinto já não é tão importante quanto foi na época de Paulo. Mas, na época de Paulo, Corinto era uma cidade cosmopolita. Essa palavra cosmopolita quer dizer que é uma cidade grande que tem em volta dela várias outras pequenas cidades. Para localizar vocês, bem geograficamente falando, Corinto é como se fosse Vilhena e as outras pequenas cidades como se fossem Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Curumbiara, Pimenteiras. Conseguiram entender agora? Fica localizado. Então, Corinto era a cidade grande. Todo mundo queria ir para Corinto. Todo mundo queria passar um final de semana em Corinto. Todo mundo queria se divertir em Corinto.
Corinto era uma cidade que tinha de tudo. Se você, colocando nos dias de hoje, é engraçado porque morei em Porto Velho, tem quase 20 anos que é a última vez que eu morei em Porto Velho, mas ainda fica alguns resquícios de quando a gente vive na cidade. E Porto Velho, aquela época, uns 20 anos atrás, já começava a ter pequenos estabelecimentos comerciais que ficavam abertos 24 horas. Eu lembro que em Porto Velho, não sei se ainda funciona isso hoje, eu lembro que em Porto Velho tinha uma padaria chamada Nordeste, ficava na Avenida Amazonas. Ela funcionava 24 horas. E aí era muito comum o pessoal que ia para a balada, para as festas à noite, saía de lá com fome e ia para a padaria. Aí chegava lá na padaria, tinha hambúrguer, tinha tudo. Aí começaram até a servir caldo. E a especialidade da madrugada na padaria Nordeste era caldo de mocotó. Então, se você acordasse 3 da manhã com vontade de tomar um caldo de mocotó, você ia para a padaria Nordeste. Você atravessava a cidade, mas ia para lá, e lá tinha tudo que você quisesse. Fechou? Oh, miséria. Oh, Jesus. O inimigo é sujo, hein? O inimigo é sujo. Tomando esse exemplo, Vilhena ainda não tem isso. Vilhena ainda não tem um estabelecimento que, se você acordar de madrugada, você tenho vontade de comer tal coisa, vou para tal lugar. Mas Corinto tinha. Corinto é uma cidade que já naquela época tinha de tudo que você pensasse. Então era natural que as pessoas quisessem ir para Corinto. E literalmente Corinto tinha de tudo. Era uma cidade cosmopolita. Era o centro econômico da região. Era a cidade mais próspera. Ah, eu não estou achando trabalho na minha cidade, eu vou para Corinto porque lá tem trabalho. Isso é o que define uma cidade cosmopolita. Já naquela época, alguns estudiosos, irmãos, prestem atenção, naquela época, nós estamos falando aí, mais ou menos 60, 70, 80 depois de Cristo. Ou seja, pegando os 2026 anos que nós estamos no calendário, desconta 80, vai dar a época em que Paulo está em Corinto. Naquela época, a cidade de Corinto já era habitada por 700 mil pessoas. O último censo diz que Vilhena tinha 100 mil pessoas. Há questionamentos, tem gente que diz que é mais, tem gente que diz que é menos. Mas vamos pegar por regra básica. 100 mil pessoas. Você consegue andar em Vilhena um dia e visitar todos os bairros? Corinto era 7 vezes maior do que Vilhena. Você consegue imaginar o tamanho dessa cidade? Essa cidade tinha tudo, inclusive uma decadência moral extrema. Corinto não era só a maior cidade, mas também era a cidade mais pervertida. E olha, irmãos, eu não quero aqui falar de moralidade com um conceito errado. A palavra moralidade empregada aqui é os bons costumes. Moralidade empregada aqui era a boa educação. Moralidade empregada aqui são aqueles costumes de berço que você acorda, levanta e sabe que tem por obrigação de cumprimentar as pessoas. Outro dia andando, era 3 horas da tarde, eu estava andando ali no centro, passei por uma pessoa e falei assim, boa tarde. A pessoa tomou um susto, quase cai na calçada. Moralidade é isso, são aquelas pequenas coisas que mostram que você teve uma boa educação. Moralidade é cultivar o certo em detrimento do errado.
Você sabe que uma coisa é certa e você vai praticá-la, não porque o outro está vendo, mas porque é o certo. Corinto já tinha perdido isso. Corinto já tinha chutado a bola da moralidade para longe dela. Corinto tinha entrado num nível de moralidade tão baixa, mas tão baixa, que até o culto aos idólatras, aos seus ídolos, o culto idólatra, o culto aos deuses pagãos, já tinha inserido dentro da sua liturgia a prostituição. Para vocês terem uma noção, irmãos, o que é um culto inserido de prostituição? É como se o nosso pastor, o pastor Jomilson, estivesse ali no púlpito pregando e pessoas aqui na nave da igreja, durante o culto, estivessem praticando o ato sexual. Vocês conseguem imaginar isso? Era isso que Corinto vivia. Dentro da teologia tem um termo que aí a gente que vai estudar teologia consegue conceituar muito bem. Prostitutas cultuais. O que é uma prostituta cultual? É uma prostituta que só pratica o ato sexual dentro de uma igreja. Imagina, irmãos, o nível de moralidade dessa cidade, onde as pessoas iam para as suas religiões, para as suas igrejas, sentavam-se para assistir a homilia. E aí o povo que veio da igreja católica vai achar, nossa, homilia é só o roteiro que o pastor segue. E se eu sei muito bem, Jomilson é um bom seguidor de homilia. Escreve tudo certinho lá, não foge. A homilia é o contexto para você seguir. O culto começa assim, vai assim, depois isso, depois... Aquilo ali é a homilia. As pessoas estão vindo das suas casas para assistir a sua religião, para assistir a execução do culto da sua religião. E dentro da liturgia da sua religião, tem pessoas praticando o ato sexual. Irmãos, não é que o ato sexual seja errado. Ele é bom. Mas tem lugar para tudo. E não é dentro de uma igreja que se pratica o ato sexual. E detalhe, você pratica o ato sexual com a sua esposa, com o seu esposo. Aqui não, eram prostitutas, pessoas pagas simplesmente para praticar o ato sexual durante a liturgia do culto. Acabava a liturgia, não te conheço. Olha o nível de moralidade. Esta era a cidade de Corinto quando Paulo chega. E aí, à primeira vista, a gente pode até falar assim, meu Deus, por que é que Paulo foi para lá? Meu Deus, por que Paulo não foi para outra cidade? Irmãos, com toda a sinceridade no coração, você lembra de onde Deus te tirou? Se Deus te tirou do local em que você está lembrando agora, é porque teve alguém que entrou lá no local onde você estava, te estendeu a mão e Deus te resgatou de lá. Se Paulo não vai para Corinto, mesmo sabendo dessa degradação moral, nós não teríamos duas cartas inseridas no texto bíblico, como primeira carta de Paulo aos Coríntios e segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos dando a entender que lá tinha uma igreja firme, sólida, com problemas sim, mas se você olhar muito bem, a sua igreja aqui tem problemas. Esses dias no meu trabalho, estava brincando com um camarada e falei para ele que eu queria mudar de igreja. Falei, eu vou sair da Assembleia, para mim a Assembleia já deu, não aguento mais. E é verdade, irmão, lá na sede está difícil de congregar. O pastor Samuel quer que a gente leia a Bíblia. Já pensou? Ler a Bíblia? Outro dia ele falou, ele me insultou outro dia, olhou para mim e falou assim, e aí você está lendo a Bíblia? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, e está orando? Eu falei, oxi, e tem que orar também?
Daqui a pouco ele quer que entregue o dízimo. Para mim, dízimo não é problema. Você entrega lá, pronto, resolveu. Mas ler a Bíblia e orar é uma cruz pesada. Aí eu falei, vou mudar. Estava conversando com um amigo, ele falou assim, rapaz, tem a Igreja Batista. Eu falei, é mesmo, cara, Igreja Batista. O pastor lá é meu amigo, o fulano é meu amigo, não sei o que é meu amigo. E aí chega um outro cidadão que congrega na Igreja Batista. Aí falou assim, você acha a Igreja Batista uma igreja boa? Eu falei, boa, sólida, bíblica, uma igreja crente, fortalecida. Aí ele olhou para mim e falou assim, e por que tu quer ir para lá estragar a igreja? Entenderam, né? O problema da assembleia sou eu. Então, se eu saio da assembleia, ela fica melhor a igreja que tem. Eu posso ir para qualquer igrejinha. O problema daquela igreja sou eu. O problema da sua igreja é você. Até o dia em que Cristo nos converta. Porque no dia em que Cristo nos converter, aí a gente fala igual Paulo, não mais eu vivo, agora Cristo vive em mim, e a vida que vivo nesta carne, vivo para satisfazer e glorificar a fé do Filho de Deus. Mas até esse ponto de nós termos essa conversão, nós somos iguais aos crentes de Corinto. Com todos os nossos problemas. E aí eu vou fazer um adendo aqui, a lição não toca nisso, mas nós precisamos esclarecer esse ponto. Por que que a igreja tem problemas? Porque você vem lá do mundo com toda a sua carga de pecado, e por mais que você abandone os pecados lá do mundo, ainda fica aquela sensação de dependência daquele pecado. E isso gera entre nós uma guerra interior. E quando a gente menos espera, a gente comete um pecado. Aí Paulo fala assim, quando eu quero fazer o bem, eu não tenho forças. Mas quando eu penso em fazer o mal, eu já pratiquei há muito tempo. Essa guerra interior que nós temos. Mas Paulo se encontra agora em Corinto. E como é que a gente vai pregar o evangelho numa igreja? Tinha uma sinagoga lá. Mas observe que a sinagoga era dos judeus. E o judeu, ele tem por prática ser isolacionista. O judeu é o seguinte, você não é judeu, você quer ser judeu, eles te dão uma cartilhinha e falam, faz o que está escrito aqui e acabou. O judeu, ele não crê na conversão como nós cremos. O judeu acredita que se você cometer um pecado, você vai lá e oferece um sacrifício e o seu pecado está perdoado. Nós, alcançados pela graça, entendemos que uma vez que nós pecamos, temos sim o perdão dos nossos pecados, mas nós pegamos Cristo novamente, tiramos ele do trono da graça, onde ele está agora, e colocamos ele de novo lá na cruz. Essa é a diferença, irmão. Você tem o perdão do pecado. Não está se negando o perdão do pecado. Mas entenda que toda vez que você peca, é como se você estivesse tirando Cristo lá do trono da graça e colocando ele de novo lá na cruz do Calvário, para ele sentir todas as dores da crucificação para perdoar o seu pecado. E quando eu tenho essa mentalidade, essa cena projetada na minha cabeça, se eu sou um cristão verdadeiro e fervoroso, me traz um sentimento muito profundo de nunca mais querer praticar aquele ato. E aí, inicia-se o processo da santificação. É aí que inicia o processo da santificação. É quando a gente entende que crucificar Cristo novamente não vale a pena. Ele morreu por toda a humanidade. Mas aí eu cometo um pecado e ele volta lá só por causa do meu pecado. Gera um sentimento na gente.
Paulo agora precisa montar uma estratégia para ganhar aqueles que não são judeus. Ele está pregando o evangelho para os judeus. E o texto que nós lemos em Atos 18 diz que eles não queriam ouvir a Paulo. Vocês têm noção do que é isso? Com toda a sinceridade no coração, não quero que ninguém fique chateado aqui. Mas para explicar para vocês, para ficar claro e objetivo para vocês, é como se o Jomilson chegasse para mim e falasse assim: Wellington, meu amigo, infelizmente você não vai mais pregar lá na congregação do bairro Cristo Rei. Por que, Jomilson? O povo não quer ouvir você. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que isso impacta no coração de Paulo? A igreja não quer um determinado pastor pregando lá. Olha como isso é grave. Aí Paulo fala assim: já que vocês não querem que eu pregue aqui, eu vou sacudir o pó dos pés. Esse pó que tem aqui na congregação, essa sujeirinha que tem, que a gente vai andando, traz a sujeira de lá para cá para dentro, eu não tenho responsabilidade mais com vocês. Você congregar onde? Lá no Cristo Rei. Sobre a sua vida eu não tenho responsabilidade nenhuma. A partir de agora, se você morrer e for para o inferno, eu não tenho nada a ver com isso. Consegue imaginar isso? E aí Paulo agora fala assim: eu vou pregar para quem quer ouvir. Mesmo que aqueles que não queiram ouvir, não sejam crentes. E agora? O que é que Paulo faz? Não tem um púlpito. Paulo não tem uma plateia cativa. Irmãos, vocês já começaram um ponto de culto? Alguém aqui já fez trabalho de ponto de culto? Você sabe quanto que é difícil fazer isso? Pastor, eu queria um culto lá na minha casa. Um culto na sua casa, irmão, é só um culto. Agora, um ponto de culto na sua casa é toda semana tá lá. E a ideia é que toda semana você esteja lá, porque tem vizinhos seus que querem ouvir da palavra de Deus. Aí você chega lá, o pastor Jomilson vem pregar essa semana aqui no ponto de culto. Jomilson chega lá, não tem ninguém. Dá um desânimo. Imagina o desânimo agora de Paulo. Uma cidade totalmente envolvida em pecado, a promiscuidade correndo solta, e Paulo está preocupado em pregar o evangelho. Aí fica algumas lições, né, irmão Zezinho? Enquanto o mundo lá fora está festando, é carnaval, é Copa do Mundo, é não sei o quê, a igreja está aqui dentro. Mas na realidade a gente devia estar lá fora, ganhando aqueles que ainda querem ouvir a palavra de Deus. Sentir medo é normal. Mas entenda, irmãos, sentir medo é você lembrar para você mesmo que você é humano. Medo é um sentimento natural do ser humano. Quando Deus cria o homem, ele coloca o medo lá dentro, porque o medo é uma defesa para o ser humano. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não é muito bonito um exemplo, mas eu preciso ilustrar isso. Meu pai, mestre de obras, domina a arte de construir uma casa como ninguém. Eu, filho dele, para trocar uma lâmpada,
Eu vou lá no poste e desligo o disjuntor da casa. Você consegue mensurar isso? E o meu pai, um dia foi lá em casa, o que você está fazendo? Eu vou trocar um negócio aqui. Aí ele foi lá me ajudar. Aí precisava mexer numa tomada. Aí eu falei, peraí, que eu falei, onde tu vai? Eu falei, vou desligar o disjuntor. Eu falei, pra quê? Eu falei, não. Não! E o negócio lá, a lâmpada zona ligadona lá, e ele pega o fio lá, ainda fez. Eu falei, é doido. É doido. Aí outro dia a Glaucia chegou para mim e falou assim, eu fui no mercado, aí eu tinha reparado que uma lâmpada ali queimou, eu já trouxe a lâmpada, troca para mim. Aí eu falei, qual que é? Da varanda. Tá bom. Fui lá, peguei a escadinha, armei embaixo da lâmpada, fui lá no poste, desliguei para trocar a lâmpada. Sabe o que é isso? Medo. Isso é natural. Alguns têm exagerado. Mas a gente tem que entender, como Paulo explica para os coríntios, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso quer dizer o quê? Aonde havia a predominância do pecado, aonde havia a predominância do medo, aonde o medo tomava conta completamente da sua vida, uma hora Cristo entra nessa vida e a coragem do Espírito Santo passa a dominar aquela pessoa. Se eu não estiver enganado, é João que diz que assim, a fé lança fora o medo. O medo no crente, esse medo de pregar o evangelho é natural. Só que você tem que entender que esse medo será vencido na medida em que você se colocar à disposição do Espírito Santo. É Ele quem enche você de coragem. Se Paulo tivesse medo, não teria pregado em Corinto. Ele tinha medo, mas a graça do Espírito Santo sobre a vida dele foi muito maior do que o medo. Então, irmãos, ter medo, o pastor me deu oportunidade para cantar o hino, eu tenho medo. Tá bom, irmãos, é natural. Mas como é que nós vamos descobrir os próximos talentos? Como é que se descobre que a pessoa canta tão bem se não é dando a oportunidade? E Paulo nos convida a pregarmos o evangelho. Paulo fala assim, vá, pregue o evangelho. Aí talvez você deva estar falando assim, mas eu vou falar o quê? Lembre-se de Jeremias. O Espírito do Senhor veio sobre Jeremias e falou assim, não diga que você é uma criança. Eu sei que você é uma criança. Mas se preocupe apenas em abrir a boca, porque na hora que você abrir a boca, eu colocarei as palavras na sua boca. Quem aqui nunca passou por aquela experiência, irmão Rony, de estar ali conversando com uma pessoa e de repente falar aquela coisa extraordinária? Aí você sai de perto e fala assim, meu Deus, eu falei aquilo? Rapaz, eu não sabia que eu estava tão crente hoje. Olha, eu vou levantar a mão para facilitar Deus me carregar, porque hoje eu estou crente. Se ele não me levar hoje, ele perde uma oportunidade maravilhosa. Porque hoje, quem nunca passou por isso? Aí não é seu, é o Espírito Santo quem te capacita. Diga. Voltando no ponto de culto aí, hoje eu sou muito grato, eu dirigi ponto de culto por mais de 1 ano e meio, abaixo da casa da irmã Adriana ali, e era muito difícil. Toda quinta-feira eu estava lá na época do pastor Altamira, era o nosso pastor aqui. E aí eu promovia toda quinta-feira, eu tinha que levar refrigerante, fazer pão com carne para motivar o povo a ir naquele lugar. E aí muitas vidas aceitou a Jesus, mas não permaneceram. E eu lembro de um que aceitou Jesus um dia, o Miguel tinha aí uns 14, 15 anos, estava pregando, hoje é um
pastor aí. Isso. Migael pregando ali, ele estava começando o ministério dele. E teve um que aceitou Jesus lá e permaneceu hoje. Quando eu vejo aquele rapaz pregar, eu mesmo, valeu o meu esforço. Daquelas quinta-feira ali, porque uma alma se firmou. Hoje é pregador. E você só precisa de uma. Acabou. Paulo vai para Corinto e como ele não tinha quem o sustentasse, ele trabalhava. Mas eu não quero entrar aqui no mérito da questão dizendo, o pastor não pode depender só da renda da igreja. Não, eu quero virar a chave. Sabe a moeda? Alguém tem uma moeda aí para me emprestar? Moeda? Fizeram a oferta. Ninguém tem dinheiro. Jomils, presta a nota de 200 aí. Não tem moeda, tem nota de 200. Entendeu? Cadê? A irmã tem uma moeda? Tá. Okay. Vamos pegar aqui. Ó, a irmã tem uma moeda de R$1. Tá. Uma moeda de R$1. Vocês conhecem a moeda de R$1, certo? Se eu mostrar a moeda aqui para vocês, vocês estão vendo a face da moeda. É a mesma face que eu estou vendo? Não. E se eu fizer assim, é a mesma face que eu estou vendo? Qual é a lógica dessa brincadeirinha aqui? É que toda história tem no mínimo 2 lados. E você só consegue ver um lado. Para você ver o outro lado, eu tenho que sair da posição que eu estou e me colocar na posição do outro. Certo? Então, às vezes, é muito bom na vida cristã a gente virar a moeda. Não, é o meu direito, eu estou com a razão, eu sei que eu estou certo. Mas aí você vira a moeda e fala assim, peraí, não é tanto assim o meu direito. Eu não sou assim tão senhor da razão. Eu não sou assim tão certo quanto eu pensava. Por quê? Porque só virou a moeda. Aqui, minha irmã. Muito obrigado. Paulo era um fabricador de tendas. Não tenho nada contra o pastor viver só da igreja. Mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui é o seguinte. Enquanto Paulo trabalhava fazendo tendas, ele pregava o evangelho. O que coloca sobre você uma responsabilidade muito grande. Quantas vezes lá no seu trabalho você falou do evangelho de Cristo? Tá? Quantas vezes? Mas o meu trabalho é um trabalho. Não, irmão, lá eu sou só profissional. Meu irmão, você deixa de ser crente lá no seu trabalho? Jomilson, me permita, eu vou tocar em algumas feridas. Eu sei que eu coloco em risco nunca mais voltar aqui, mas eu preciso, Jomilson. Você acorda de manhã cedo e na hora em que você está colocando o uniforme da sua empresa, você tira a sua santidade, a sua comunhão com Deus e deixa em casa? Irmão, é impossível você dizer que lá no seu trabalho você é só profissional. Paulo, enquanto trabalhava, pregava o evangelho. Mas eu sou borracheiro. Meu irmão, enquanto você está trocando o pneu de um caminhão, pregue o evangelho. Mas eu sou zeladora da empresa, o meu serviço é lavar banheiro. Então lave o banheiro como se o próprio Deus fosse a primeira pessoa a usar o banheiro depois que você lavasse.
Paulo não tinha tempo ruim com ele para pregar o evangelho. É no trabalho, prega o evangelho. Eu não estou dizendo para você ir lá e fazer um culto. Não. Pregar o evangelho é diferente de fazer um culto. Eu fiz um curso uma vez com um cidadão. 2 anos. Todos os dias. Estudava com um colega. E alguns finais de semana, esse colega vinha passar o final de semana em casa. Ficava hospedado na minha casa. E esse colega, ele era muito acima da média. E bem no início do curso, conversando com ele, fiz amizade com ele. E aí ele já chegou para mim e falou assim, olha, eu já passei por todas as religiões. Se você perguntar para mim da macumba, eu digo para você como é que funciona lá dentro. Eu já fui na igreja batista, já fui na assembleia, já fui nisso, já fui em todas as igrejas que você pensar. E aí, eu falei assim, o que é que eu vou fazer com esse camarada? Não tenho o que pregar para ele. Vocês terem noção, ele ia final de semana, para passar o final de semana lá em casa, ele debatia grego e hebraico com meu pai. Eu falei assim, não tenho o que fazer. Final de 2 anos. Natural. Você vai lá, último dia de aula, confraterniza, comemora, cumprimenta os colegas. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, eu quero te agradecer por você ter me mostrado quem é Cristo. Aí eu olhei assim, oxe, eu nunca falei de Deus para você. Ele falou assim, exatamente, você nunca me falou de Deus. Nesses 2 anos você nunca abriu a boca para me falar nem que Jesus era Deus. Mas você me mostrou. Eu convivi com você 2 anos. Eu sei que você é crente. Eu sei o Deus que você serve. Mas por quê? Assim, porque é impossível você servir a Deus e não testificar quem é Deus. Aquilo, irmãos, foi uma facada no meu peito e um tapa na minha cara. Mas eu aprendi uma lição. Pregar o evangelho não é fazer um culto. Às vezes pregar o evangelho é silenciosamente executar o seu trabalho. Mas você prega o evangelho. A tempo e a fora de tempo. Há uma máxima por aí que diz que nós temos crente 007. Ninguém sabe que ele é crente lá na empresa. Tem um pastor muito estudioso chamado Luiz Saião. E um dia assistindo uma aula dele sobre o Oriente Médio, ele explicando por que da guerra ali entre judeus e árabes, aí ele disse que os árabes têm uma classificação gentílica. Gentílico é assim, quem nasce no Nordeste é nordestino, quem nasce no Sul é sulista. E uma classificação árabe dos grupos gentílicos é os xiitas. Xiita é uma parte lá do povo. E aí o pastor Luiz Saião falou assim, tem muito árabe que é xiita e tem muito crente que é xaato. Tem o crente 007 e tem o crente xaato, que tudo ele quer espiritualizar. Rapaz, me ajuda a ver. Não posso tocar nisso daí não, porque isso daí é impuro, eu sou santo. Não é assim que funciona. A pregação do evangelho, irmãos, não é falar com outra pessoa segurando um pedaço de pau e 3 pedras na outra mão. Lembre-se, João, o evangelista João,
registra que Jesus diz assim: quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Você não é convencedor de ninguém. Então, não tente convencer ninguém a mudar de igreja ou mudar de religião. A sua tarefa é anunciar que Cristo morreu na cruz. Acabou. Você está vendo um colega de trabalho que todos os atos da vida dele vão terminar lá no inferno? Você vai para o inferno se você não mudar. Não, não é assim que a gente prega o evangelho. A gente prega o evangelho dizendo assim: Zezinho, você quer mudar? Você quer mudar mesmo, Zezinho? Vem para Jesus. Você não está falando que ele vai para o inferno, não. Você está dizendo assim: olha, se você quiser mudar, Jesus te coloca lá no céu. E tem crente chato que a boca dele só é aberta para falar que vai para o inferno. Nem ele vai para o céu. Tá? Observe que Paulo prega o evangelho. Irmãos, pregar o evangelho é a coisa mais fácil que tem para um cristão. Eu posso provar. Você aceitou Jesus como? Aceitei Jesus dentro do hospital, na beira da morte. Quem pregou lá foi o pastor Antônio. E eu vi aqui que o seu olho marejou na hora. Porque você sabe a situação que você estava lá. Essa é a mensagem que faz você ganhar almas para Jesus. É dizer como você estava e como você foi tirado daquela cena e hoje você pode ganhar outras pessoas para Jesus. É simples, irmão. Pregar o evangelho é só falar o que Jesus fez na sua vida. Tem nada a ver, mas eu preciso contar, porque o momento é propício. Um dia eu fui numa congregação e o pastor que me convidou para estar lá, ele falou assim: traz uma palavra aí, porque eu estou enfrentando muito problema com fofoca na igreja. Aí eu falei: rapaz, ele quer que eu vá lá doutrinar a igreja sobre fofoca? Eu falei: então eu vou. Aí cheguei lá e falei assim: irmãos, sem combinar nada com o pastor, eu falei: irmãos, nós vamos lançar aqui a campanha da fofoca. Pelos próximos 30 dias, eu quero todo mundo envolvido na campanha da fofoca. Aí o pastor, já sabendo, me conhecia só... O que é fofocar? Falar da vida de outra pessoa, não é? Não é? Eu falei assim: então nós vamos fofocar. Bom, Zezinho, nos próximos 30 dias, você vai falar da vida de Jesus. Não fale de outra coisa. Irmã, nos próximos 30 dias, a senhora só vai falar da vida de Jesus. Não fale de outra pessoa. Campanha boa, né, Jamilson? Imagina, irmão, se nós estivéssemos aqui nessa campanha da fofoca e por 30 dias a gente só falasse do que Jesus fez nas nossas vidas. Isso é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é você falar de Jesus, não é falar do inferno, nem falar do céu, não. Fale de Jesus, porque é Jesus quem liberta, porque é Jesus quem salva, porque é Jesus quem cura, é Jesus quem faz adoecer, mas é Jesus quem usa o médico, é Jesus quem faz aparecer a doença, mas ele também faz desaparecer a doença. É ele que fecha a porta de emprego, mas é ele que abre a porta de um emprego muito melhor. É ele que restaura casamento. É ele que transforma a vida das pessoas. Se você se preocupar só de falar de Jesus, já está de bom tamanho. E Paulo fazia isso no trabalho. Observe que Paulo é especialista. Paulo não se isentava dizendo: já que não tem igreja para me sustentar, eu não vou pregar o evangelho. Paulo faz: não,
Eu não dependo de igreja para pregar o evangelho. O evangelho é quem me sustenta. E se você observar, na história da vida do apóstolo Paulo, tinha igrejas que mandavam dinheiro de longe para ele pagar as suas despesas. E se eu não estiver enganado, é uma igreja onde Paulo passou apenas uma única vez, que é a igreja de Filipenses. Paulo passa uma única vez lá e essa igreja sustenta Paulo por toda a vida dele. Quando a gente se preocupa em pregar o evangelho, mesmo que uma porta se feche, uma outra maior se abre. A porta da sinagoga fechou para Paulo, mas do lado da sinagoga, aqui ó, como se fosse a casa que está aqui do lado, o dono da casa que falou assim: Paulo, pode se reunir na minha casa. Pode reunir na minha casa. Então, quando a gente se compromete a pregar o evangelho, mesmo que uma porta se feche, Deus tem a fechadura da outra porta que se abre. Vamos caminhar. Na pregação do evangelho, a gente vai enfrentar muitas oposições. Nós estamos vivendo um momento político em que já começa a aparecer alguns pastores sendo censurados por falar do evangelho. Essa semana eu vi que um padre em João Pessoa, na Paraíba, foi obrigado a publicamente pedir perdão e participar de uma cerimônia religiosa de Umbanda. Umbanda é macumba. Porque ele tinha dito que as pessoas que frequentavam macumba não iriam para o céu. E uma pessoa lá se doeu, fez uma denúncia no Ministério Público, e o Ministério Público chegou e falou assim: olha, para a gente não processar você, tá aqui, você vai fazer um cursinho de 160 horas, vai fazer uma retratação pública e vai participar de uma solenidade da Umbanda. Eu fico pensando, irmãos, o que Paulo faria? E eu fico mais triste ainda, pensando o que é que nós faríamos. Tem gente aqui que ainda não entendeu que o evangelho não é um mar de rosas, é um oceano de espinhos. Porque o inimigo é das nossas almas, não é do nosso corpo. Quando a gente morrer, quando eu morrer, esse corpinho aqui bonitinho, esse rostinho de 15 e esse corpinho de 20, vocês estão rindo de quê, gente? É 20 arroba, eu não disse do que era. Esse corpinho de 20 arroba aqui vai ficar. O inimigo é das nossas almas. Tem gente que tem medo de ir para a cadeia que prende o corpo físico. Mas Paulo estava lá dentro da cadeia e ainda pregava o evangelho. E se você hoje precisasse ir para a cadeia por causa do evangelho, o que você ia fazer? Rony, é só se retratar, Rony.
E aí? Meus irmãos, daqui uns dias, nós vamos começar a ter notícia de pastores que estão presos porque não quiseram se retratar. Porque pastores tais quais Paulo não quiseram abrir mão da pregação da palavra. Você está disposto? Paulo olha para a igreja e fala assim: a minha vida vale nada. Em Filipenses, talvez essas versões modernas da Bíblia não aparecem mais, mas eu tenho em casa uma versão bíblica que Paulo está dizendo para os filipenses, dizendo assim: eu considero a minha vida como um esterco, ou seja, a minha vida vale nada. Para gente que mora na cidade, esterco não serve para nada. O pessoal que ainda tem um pé na roça, ainda consegue usar como adubo de uma planta, faz isso, faz aquilo, tem ainda uma habilidade para usar o esterco. Mas para gente que é da cidade, serve para nada. Paulo está dizendo a mesma coisa. A minha vida serve para nada. Por quê? Porque eu não vivo. Cristo vive em mim. Você vai ter problemas para pregar o evangelho. Mês passado, eu soube de uma notícia. Um empresário lá em São Paulo não é cristão. O empresário é católico. Ele tem mais de 1.000 funcionários. Está respondendo um processo na Justiça Trabalhista. Porque um grupo de funcionários dele, que são cristãos, pediram permissão, foram até o gabinete dele, se sentaram com ele e pediram permissão para fazer reuniões de oração na empresa, durante o horário de almoço. E o cidadão olhou e falou assim: eu não quero saber o que vocês vão fazer. Faz do jeito que vocês quiserem. É para Deus? É. Eu não me meto com isso. Mas também eu não vou atrapalhar. Faz a reunião de vocês. Eu só quero que vocês produzam. Vocês estão aqui para trabalhar. Durante a execução do trabalho, quer cantar, canta. Quer recitar versículo, recita. Faz o que vocês quiserem. Eu quero produção. Alguém lá dentro da empresa denunciou ele. O Ministério Público do Trabalho proibiu as reuniões de oração. E é engraçado que ele disse que enquanto os funcionários se reuniam para fazer o momento de oração, a empresa dele rendia mais, produzia mais. Agora, eles não podem se reunir para orar dentro de uma empresa privada. A empresa é dele. Ele contrata e demite quem ele quiser. E ele está respondendo processo por causa disso. A pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: e se fosse com você? O que você faria? Paulo está dizendo: não é porque eu estou trabalhando que eu vou deixar de pregar o evangelho. As muitas oposições esgotam as nossas forças, mas o renovo vem de Deus. Observe que Lucas registra em Atos 18, Paulo orando, conversando com Deus, Deus disse para ele: não pare, eu sou contigo. Paulo, você acha que está sozinho? Em Corinto, eu tenho muita gente. E tenho muita gente em cargos estratégicos que eu posso usar a hora que eu quiser. Meu irmão, nós nunca sabemos quando a gente precisa de um cristão numa instância aí do governo e o cristão é usado por Deus.
Acho que com o Jomilson é mais fácil. Jomilson, por ser pastor, é uma figura pública. Todo mundo conhece Jomilson. Mas você conhece todo mundo? Jomilson entra numa repartição pública precisando de um carimbo. Aí tem alguém lá que não quer carimbar o papel. E de repente, ô pastor Jomilson, tudo bem? Tudo. O que você precisa? Eu só preciso de um carimbo aqui. Só isso? Pega o carimbo. Pronto, pode ir embora, pastor. A gente nunca sabe quando Deus vai agir. Mas nós precisamos estar preparados para, se Deus precisar nos usar no trabalho, a gente saber o que fazer. Às vezes é preciso recalcular a rota também. E aí, irmãos, a gente também precisa entender para que nós somos chamados. Paulo sente que o seu ministério tinha chegado ao fim em Corinto. E ele faz o quê? Arruma as malas para ir para Macedônia. É muito simples, meu irmão. E aqui, a lição que fica, para mim, é muito clara. Deus te chamou para quê? Deus te chamou para quê? Para exemplificar para vocês, eu tenho um exemplo que é maravilhoso. Maravilhoso. Vocês conhecem o coral da sede, né? Eu acho que ele já veio uma vez aqui cantar, né? A Glaucia, minha esposa, é a regente do coral. E um dia fomos numa congregação e eu fui acompanhando a Glaucia. E aí uma irmã, muito carinhosa, chegou perto e falou assim: ô irmão, por que você não canta no coral? Aí eu olhei para ela e falei assim: a irmã quer acabar com o coral? Não, porque ia ser bonito ver você lá junto com a sua esposa, cooperando, tudo. Aí, aquilo ficou na minha cabeça, eu falei para a Glaucia assim: Glaucia, eu vou entrar no coral. A Glaucia, não. Eu falei assim: eu vou entrar no coral. Ela falou: não. Por que eu não posso cantar no coral? Aí ela, muito amorosamente, olhou para mim e falou assim: tu desafina falando. Aí ela fez uma outra que me ofendeu. Ela falou assim: até o teu ronco é desafinado. Eu falei: mas eu vou entrar no coral. Aí conversando com os irmãos do coral, falei isso, eles se compadeceram de mim. Eu falei: não, a Glaucia insultou você, você vai fazer parte do coral, tem que fazer parte do coral. Conversamos daqui, conversa dali, puxa, encolhe, vai, aperta de folga. Achamos 2 vagas para mim no coral. Eu estou no coral para dar peso e beleza. Eu sento lá no último banco, peso. E beleza não precisa falar, né? Mas, meu irmão, eu sei que eu não tenho dom para cantar. Por que eu vou cantar? Deus te chamou para quê? Se Deus chamou você para orar por uma única pessoa, e aquela única pessoa ser curada, não saia por aí dizendo que tem o dom de orar e Deus curar as pessoas. O dom que Deus te deu foi para curar uma única pessoa. Procure essa pessoa, ore por ela e veja ela ser curada. Você foi chamado para quê? Para pregar o evangelho. Então pregue. Pregue. Você não foi chamado para converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Você não foi chamado para fazer pirotecnia. Você foi chamado para levar a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho se leva com respeito à mensagem. Entenda, irmãos,
Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim, que Deus de ontem e de hoje é o mesmo, mas amanhã ele vai ter uma atualização. Que isso? Não, abre a sua Bíblia aí. Não, essa aí está desatualizada. Pega a atualizada. Não. Diz que é Bíblia viva, mas está desatualizada. Saiu ontem à noite a atualização, Joanilson. Que atualização dela? Ela é a mesma. Não. Hebreus 13, 8. Ó, o irmão tem ali, ó. Baixou a atualização da Bíblia? O que diz aí? 13, 8. Cristo é o mesmo, ontem e hoje. Não, essa sua está desatualizada. Não. Cristo é o mesmo, ontem, hoje. Também está desatualizado. Irmão, vocês têm que estar atualizado. Entenda que eu já vou terminar. A palavra que salva é de quem? É de Cristo. Segundo Hebreus 13, 8. O Deus lá do Gênesis 1. O Deus do Mateus 1. É o mesmo do Apocalipse 22? Segundo Hebreus 13, 8, ele muda? Se ele não muda, por que a palavra dele vai mudar? Estamos em uma época de eleição e eu preciso fazer uma dinâmicazinha com vocês, rapidinho, por favor. Agora em outubro nós temos eleição. Vamos votar para o cargo de presidente. Costumeiramente, nós votamos para presidente, e aí um candidato não alcança mais do que 50% dos votos, e nós precisamos fazer uma nova eleição chamada de segundo turno. No primeiro turno, você tem vários candidatos. No segundo turno, você tem apenas 2 candidatos. Aí, no primeiro turno, Joanilson foi lá e votou no candidato. Aí nós temos candidato A, B, C, D e E. O Joanilson votou no candidato E. Ele achava que as propostas daquele candidato eram as melhores. Bom, só que para o segundo turno vai o candidato A e o B. O que o Joanilson faz? Ele pode votar no candidato E de novo? Não. Ele tem que escolher um dos outros 2 candidatos. O Joanilson muda de opinião. Vocês estão entendendo? É direito dele mudar de opinião? É. Mas isso não acontece com a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é a palavra de Deus. Se Deus fosse votar na eleição, ele votaria no primeiro turno num candidato e no segundo turno ele votaria no mesmo candidato. Por quê? Porque ele não muda de opinião. E quantas eleições forem necessárias, ele vai votar no mesmo candidato, porque ele não muda de opinião. Se ele não muda de opinião, a palavra dele muda. Por quê? Se a palavra dele não muda, você não tem o direito de mudar a palavra. A palavra não é sua, a palavra é dele. É a palavra dele que é poderosa, é a palavra dele que transforma, é a palavra dele que modifica vidas. A sua palavra não vale de nada. E eu não quero ofender ninguém aqui, meu irmão. A sua palavra não vale de nada. Por quê? Porque é a palavra dele que interessa. E se lá em Gênesis 1 ele disse, isso daqui é pecado até o final dos dias. O que ele disse que é pecado e acabou. Eu não posso mudar a palavra dele. Você não foi salvo por causa da minha palavra.
Ah, pastor João Milson, o professor Welly que é muito bom. É, irmão, ele é muito bom. Nossa, ele é muito estudioso. É, irmão, ele é muito... A palavra dele é boa. É, irmão, a palavra dele é boa. Mas não é a palavra do professor Welly que transforma você. E com todo o respeito ao João Milson, a palavra do João Milson também não transforma você. O que transforma você é a palavra pregada pelo João Milson. Porque a palavra pregada pelo João Milson, ela é pura, ela é santa, ela é eficiente, ela é eficaz, ela é transformadora. Quem transforma é a palavra de Deus. Paulo não negociava a pregação da palavra. Nós também não podemos negociá-la. Meus irmãos, eu quero finalizar. Tem um pastor chamado Eugene Peterson, que ele diz uma coisa num livro, e eu gostaria de repetir para os irmãos. Na hora que você estiver lá pregando o evangelho, coloque isso na sua mente. Não é para você falar, é para você mentalizar. Na hora que você for pregar o evangelho, lembre-se do que o pastor Eugene Peterson falou. O Senhor, o Eterno, sempre fará as coisas darem certo. Na pregação do evangelho, sempre haverá sucesso. Mesmo que feche uma porta aqui para você, uma porta ali vai se abrir. Mas a pregação do evangelho sempre será um sucesso. Amém? Amém? Senhor meu Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor. Sou grato ao Senhor porque o Senhor tem sido bondoso, generoso e longânimo. Obrigado, Senhor, por servir a tua congregação, a tua igreja. Que nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos e animados para pregar a tua palavra, aonde for necessário pregá-la, hoje e sempre. Amém. Eu não estourei o tempo não, né? A gente vai dando. Amém. Amém? Nós estamos felizes com a aula do Moed. Que Deus continue ministrando e abençoando para falar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, então não vamos fazer as perguntas.